ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Olá. Boa noite. Boa noite. Como vai? Saber viver, não é, doutor Wilson? É preciso saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, né? Pode até morrer maluco. Que prazer. Prazer aqui, estar de volta de novo nesse bate-papo. É um prazer enorme, né? Estar fazendo essa live com esse grande fenômeno, doutor Wilson Gonzaga. Muitos alagoanos estão esperando esse momento. E para quem não conhece o doutor Wilson, eu vou apresentá-lo um pouco. O doutor Wilson, ele é médico, psiquiatra, né? Ele é um comunicador das redes sociais, veterano da ayahuasca, né, doutor Wilson? Com mais de 30 anos de experiência em uma união vegetal, tá? E agora é com ele. Vamos conversar um pouquinho sobre a saúde mental, sobre as experiências do Dr. Wilson, né? É uma pessoa com bastante experiência nessa parte da ayahuasca, nessa parte da saúde mental, como usar, né? O que é que a gente tem de mais novo? O que é que ultimamente a gente está vendo tantas pessoas, o janeiro branco, como a gente fala, né? Todo janeiro branco é um janeiro que mais parece que é uma coisa impressionante. As pessoas mais se suicidam, é muita depressão, é muita tristeza, e a gente não sabe finalmente se é só aquela tristeza profunda ou se é a própria depressão. E eu, como curiosa, né? Como psicóloga, sou muito curiosa, fico sempre estudando o que tem de mais novo, descobri o Dr. Wilson e assim fiquei maravilhada, né, com tudo que ele tem para nos explicar, falar um pouco da sua experiência, falar um pouco sobre o Janeiro Branco, o que é que ele poderia nos orientar, principalmente nesse mês, que é um mês que tem mais pessoas vulneráveis. Por que será que janeiro tem mais pessoas vulneráveis? Porque janeiro é o mês que as pessoas mais se suicidam. Eu mesmo perdi uma amiga, né? Entre outras também, com muita depressão. E impressionante, no mês de janeiro. Então, bom, boa noite a todos e grato pelo convite mais uma vez, Conceição. Muito bom estar aqui, especialmente nessa ocasião, né, especial de Janeiro Branco. Uhum. Só para contextualizar quem talvez não esteja familiarizado, o Ministério da Saúde ele usa esse recurso que eu acho bem criativo, bem funcional, que é destinar meses para campanhas de saúde. Então, tem Outubro Rosa, que cuida do câncer de mama, tem Novembro Azul, que cuida, chama atenção para o câncer de próstata, e principalmente para a questão da saúde masculina. E janeiro é o mês de saúde mental. Eu acho muito legal, porque, bem ou mal, se promove
nos CAPs, nos Centros de Atenção Psicossociais, espalhados pelo país, palestras, encontros, são momentos nas cidades pequenas, que nesse mês, os CAPs vão atender os pedidos de escola, vão levar esse assunto da saúde mental para a população de uma maneira mais próxima. E isso é muito oportuno, porque se a gente fosse sincero, a grande pandemia que existe não é viral. A grande pandemia é de saúde mental ou ausência de saúde mental. Especialmente esses números assim, absurdos, enormes que nós estamos vendo nas estatísticas sobre depressão, ansiedade, né? Número de suicídios, como você bem colocou. Assim, existe um dado que é chocante, mas é real, que hoje, no dia de hoje, assim, 86 pessoas vão se suicidar, muito provavelmente. É uma média. Então, olha que coisa impressionante. Nós, assim, temos por volta de 300 milhões de pessoas deprimidas no mundo inteiro. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Mas, então, eu como psicóloga, né, eu tenho 15 anos de experiência, doutor Wilson, e a minha experiência é muito vasta, principalmente na dependência química, né? Inclusive, eu nem me apresentei para aqueles que não me conhecem, eu sou psicóloga clínica, né? Sou psicóloga jurídica forense, sou perita criminal, mas me especializei muito em dependências químicas e transtornos em geral. Então, assim, a minha experiência olho no olho, né, com os transtornos, né, principalmente aquelas pessoas que já caíram também na dependência, né, nas drogas lícitas e ilícitas, eu às vezes fico a me perguntar o porquê essas pessoas chegarem ao fundo do poço de tal forma. Porque muitas vezes a gente pensa que é o quê? Ah, é porque está desempregada, é porque tem uma família desestruturada. Sim, isso conta muito. Mas a maioria estão bem financeiramente, mas estão vazias existencialmente. É um vazio existencial que quando eles chegam para a gente, eles chegam falando assim, é uma dor que não tem remédio. É uma dor que não tem fármaco que passa. É um vazio que eu não sei explicar. Então, a partir do momento que eu vi, né, o senhor, o doutor Wilson, com coisas novas, né, eu já tinha ouvido falar na ayahuasca, mas eu não sabia como era usada. Até então, eu só conhecia a união do vegetal. Eu não sabia que poderia ser usada no TDAH, na depressão, né, no pós-Covid. Então, aí comecei a estudar, e aí foi onde veio o convite e querer conhecer mais e mais como aliviar a dor dos meus pacientes, dos meus amigos, dos meus parentes, até a minha própria dor, porque nós somos seres humanos, não é? Então, a gente passa por momentos também que a gente vai precisar aliviar essa dor, esse vazio que a gente não tem explicação. Muitos vão para o álcool, outros vão para as drogas, né? Drogas lícitas, drogas ilícitas, né? Eu já vi muitos casos de pessoas que falam assim, ah, doutora, eu tenho TDAH, nunca foi diagnosticado esse TDAH. Depois de adulto, eu vi que eu tenho predisposição por conta da ansiedade a qualquer tipo de droga, seja ela a maconha, seja ela o álcool, mas eu fico bem, eu fico relaxado. E quando eu vim descobrir a minha angústia, a minha ansiedade, a minha insatisfação, eu já estava literalmente viciado no álcool. Eu já estava literalmente viciado na maconha. Então, assim, o que é que o senhor diria, né, para essas pessoas?
o que é que o senhor me orienta e orienta essas pessoas que já estão nesse estágio, né? E como a ayahuasca pode, essas microdoses podem aliviar esse sofrimento, né? Porque além dessas pessoas já terem o transtorno que não foi tratado, já estão literalmente viciadas, né, em drogas lícitas e ilícitas. E agora, como a gente fazer esse tratamento através, inclusive também tem o CBD, não é? Tem alguns cogumelos também, tem muitas perguntas aqui, o pessoal querendo saber, né, como usar o THC, o CDB, né, como usar a psilocibina, né? Então, assim, tem muita pergunta aqui e vamos que vamos. Então, bom, deixa eu contextualizar isso aqui. De fato, quando a gente fala do sofrimento psíquico atual, especialmente falando na droga dependência, sempre, quase sempre tem uma comorbidade. É claro que são vários fatores, mas não é raro existir uma depressão do fundo, que traz esse vazio existencial que acaba levando a pessoa para a droga, para as ruas. Então, se faz realmente urgente, porque não é só na questão da drogadição, a depressão, a ansiedade, ela acaba estando no fundo de quase todas as doenças, porque alterando o estado, o equilíbrio emocional, a imunidade cai, todas as outras doenças ficam complicadas. E como isso é uma coisa que vem crescendo, e como é isso, é uma coisa que a resposta oficial com os fármacos na medicina oficial que nós temos, eles dão respostas ainda tímidas, em alguns casos, e ainda com custos altos de efeitos colaterais, começou a surgir no mundo do estudo da depressão, da ansiedade, da ciência, um recrudescimento dos estudos de substâncias psicodélicas que estavam sendo estudadas e foram interrompidas nos anos 70, por questão do governo americano, da política do governo americano, da política antidrogas. E isso voltou agora, mais recentemente, assim, fervilhar o interesse da ciência, principalmente na área da saúde mental, essas substâncias, pelo seu poder de atingir e resolver esses casos de maneira assim muito mais eficiente e sem os efeitos colaterais. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo, esse estudo dos psicodélicos, ou chamado enteógenos, e que a ayahuasca, assim, quem são essas substâncias? Existem algumas que são sintéticas, que é o caso do LSD, que é semissintética, ela vem através de um fungo também do esporão do centeio, e uma parte dela é química fabricada, então criou-se o LSD-25, que revolucionou o mundo dos psicodélicos e trouxe essa abertura para o mundo da ciência, porque até então essas substâncias que sempre existiram ficavam para uso ritualísticos dos povos da antiguidade, dos xamãs, dos povos da América. É muito antigo o uso dessas substâncias. Mas por interesse científico de uns anos para cá, exatamente para responder à demanda da depressão e da ansiedade. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Assim, a ayahuasca, ela já tem uma legalização para uso ritualístico no país, mas para uso terapêutico ainda existe necessidade dos selos dos órgãos reguladores, né, da saúde, da Anvisa, e isso leva tempo. Mas ela é absolutamente conhecida como um uso ritualístico, espiritual, e sabe-se do efeito terapêutico das pessoas, antidepressivos, terapêuticos de uma maneira geral, das pessoas que participam desses lugares que usam essa bebida. E existem pesquisas andando. E uma coisa interessante que vale a pena ressaltar, que o Brasil ele não, assim, não paga nenhum vexame no mundo científico, no mundo dos estudos psicodélicos.
O Brasil só perde em produção científica para os Estados Unidos e para o Reino Unido. E o resto, ele está em terceiro lugar em produção científica. A Universidade do Rio Grande do Norte, a Universidade de Campinas, assim, a própria Unicamp, uma série de outras de universidades e laboratórios estão estudando esses psicodélicos já com produção científica. E isso é muito bom, porque quanto mais ciência se produz, menos preconceito se tem, mais as autoridades aprovam projetos de ensaios clínicos, e o selo da ciência é que pode transformar isso tudo que já se conhece, mas como prática terapêutica. Isso ainda leva um tempo. Entendi. Então, doutor Wilson, na sua opinião, a medicina do futuro será o CBD, o THC, alguns tipos de cogumelos, que a gente sabe que não são todos, não é isso? Que podem ser usados. Inclusive, eu gostaria até que o senhor explicasse um pouquinho o tipo de cogumelo que é feito, as microdosagens, né, para o uso, e a ayahuasca em microdoses. Então, com certeza, essa será a medicina do futuro. Olha, não se pode dizer isso, mas o que se pode dizer é que os psicodélicos, de maneira geral, estão chamando muito atenção e muito dinheiro e recursos para exatamente porque são substâncias que podem trazer consciência. E consciência, até então, não é uma coisa que se discute na mesa da ciência oficial, até porque não existe nenhum medicamento que traz consciência. Essas substâncias, elas podem, olha que interessante, através do hardware, do cérebro, mudar o software, o programa, o aplicativo, a mente, a consciência. Então, nesse aspecto, vislumbra-se um futuro promissor para essas substâncias. Entendi. Mas a saúde mental como toda, a tecnologia como toda, avança de maneira incrível. E olha que dado esse, isso é um dado já antigo. Nós conhecemos sobre o cérebro mais nos últimos 5 anos do que nós acumulamos nos últimos 5.000 anos. Então, o conhecimento do cérebro, ele vem exponencialmente mais rápido conforme a ciência vem aumentando, a tecnologia vem se apresentando. Então, quando a gente falar em ciência do futuro e medicina do futuro, pode acontecer coisas que a gente sequer está imaginando a partir de agora, com o auxílio da inteligência artificial. Entendi. Porque ela tem o seu lado perigoso, nefasto, mas perigoso e nefasto é o ser humano, não a tecnologia. Porque Entendi. ela pode ser incrível no entendimento, por exemplo, de como o cérebro funciona. Então, doutor Wilson, quem é que pode fazer essa medicação? Na verdade, essas microdoses, é preciso fazer alguma anamnese antes com o profissional? Sim. Quando você fala em microdose, assim, a gente fala basicamente nos psicodélicos que são trabalhados com microdoses e com doses chamada dissociativa ou cerimonial. A microdose ela é peculiarmente do LSD, que é utilizado em pesquisas e que é muito restrito ao uso laboratorial para pesquisa. O uso comum que tem sido feito como quase que medicina caseira são as microdoses do cogumelo Psilocybe cubensis, e que é um uso muito antigo e que cada vez tem se tornado mais popular através da medicina tradicional, né? Porque a medicina oficial ainda reserva a ela o cuidado e a esperança de que seja tudo aquilo que se espera. Então, esse uso é como o uso de um medicamento, como se fosse um antidepressivo. Mas é uma medicação, é um tipo de substância que precisa ser usada com rigor, porque ela tem interação com medicações de farmácia. Entendi. E que... Saber, doutor Wilson, qual tipo de cogumelo que pode ser cultivado para o tratamento? Porque existem vários tipos de cogumelos. Exato. Infelizmente, na nossa tradição culinária,
a gente conhece basicamente shiitake e shimeji, mas assim, na China existem mais de 300 tipos de cogumelos culinários, cogumelos funcionais para desempenho cognitivo, coisas de medicina tradicional chinesa. E existem os psilocibinos, aqueles que são, sim, os que a gente chama de psicodélicos. E que no Brasil existe uma espécie que é geralda no Brasil inteiro, muito comum, que é o psilocybe cubensis, que é através dele que se extrai a psilocibina, que na verdade é a psilocina que é o princípio ativo. Então, é um cogumelo que existe no Brasil inteiro e é esse que é utilizado. Existem várias espécies, né, dentro dessa família e existem outros que dão na Europa, que são outros tipos, mas que também contêm a psilocibina. E são esses cogumelos que estão sendo estudados para pesquisas de trabalhos para antidepressivos e para medicações, para Entendi. outras substâncias. Doutor Wilson, uma pessoa, né, que tem uma depressão latente psicótica, ela pode fazer o tratamento com, no caso, ayahuasca? Então, a pergunta é: essa medicina, essas substâncias são para todos? Não. Tanto para a ayahuasca quanto para a psilocibina, ou para qualquer experiência psicodélica, existem critérios muito firmes de exclusão. E quem são esses critérios de exclusão? Isto é, pessoas que não podem participar, com risco de entrar em surto. Então, por exemplo, pessoas que já tiveram algum surto psicótico, é completamente desaconselhado essas experiências. Pessoas que têm na família casos de esquizofrenia, ou pessoas na família próxima de transtorno bipolar, desse tipo que a pessoa entra em surto maníaco. Então, tudo isso são áreas de risco que é preciso evitar. Então, muito cuidado, com risco, inclusive, de estar até sendo injusto. Mas esses são os critérios de exclusão, de maneira geral. Entendi. E uma pessoa, no caso, que esteja sofrendo muito, que já usou de vários fármacos, né, e tem a curiosidade de conhecer a ayahuasca. E, no caso, não vai em uma pessoa, em um médico, vai direto fazer, no caso, não as microdoses, né? Isso, Vai em o dever. Qual isso. é o Então, perigo dessa pessoa também entrar no surto não. psicótico? Então, hoje, cada vez mais, principalmente os grandes centros ayahuasqueiros, que são bem constituídos, reconhecidos, então eles têm um critério de adoção. E uma das coisas que é recomendado para todos os centros ayahuasqueiros é fazer uma pequena anamnese para saber se a pessoa tem condições de passar por aquela experiência. E, principalmente, a pessoa vai ter que informar os medicamentos que ela está tomando, e eles têm uma lista de medicamentos que a pessoa não vai poder beber. Né? Agora, se ela vai e mente, se ela omite, isso pode acontecer. É tão grande, ou o sofrimento está tão grande que ela pode omitir, não é? Então, é muito necessário que a pessoa se informe, porque determinados medicamentos, se ela estiver tomando, não adianta parar uma semana antes de tomar o medicamento para ir tomar ayahuasca. Se tiver que dar algum problema, pode dar. Então, é necessário colocar todas as cartas na mesa e não correr riscos. E não correr risco. Pode auxiliar? Claro que pode auxiliar. Mas é importante que se diga que não é só substância, é todo o aparato das organizações, das famílias que lá estão, dos trabalhos que tem durante a semana, de suporte, de rede de apoio uns aos outros. Então, fazer parte dessas instituições é uma grande profilaxia de saúde mental, não é apenas a ayahuasca. Então, isso é quase que indissolúvel quando vai se estudar isso. A importância do ritual,
a importância do grupo, a importância da ideologia e versus a importância da substância. Verso não, contando também. E é esse o papel da ciência, estudar a substância. E é papel da antropologia estudar os rituais. E é esse saber coletivo que está transformando essas substâncias num foco de atenção por conta de curar essas dores que a nossa sociedade não está dando conta. Doutor Wilson, todos os dias, com certeza, o senhor lida, né, com pessoas reclamando de vazio existencial, com a depressão, com a síndrome do pânico, enfim, com os transtornos, né? Que a gente sabe que mais hoje em dia, principalmente depois da Covid, a gente sabe que as pessoas parecem que ficaram mais adoecidas ainda. Então, o que é que o senhor pode me falar com sua experiência com o CDB e o THC? Então, isto é dentro da medicina psicodélica, a medicina canábica não é exatamente uma medicina psicodélica. E ela tem um trâmite de legalização e de reconhecimento precursor à medicina, ao que a gente chama hoje dos psicodélicos, porque isso já é aprovado no Brasil, já existe consistente trabalhos científicos com diversos usos dentro da medicina, não só da saúde mental, mas da medicina como um todo, a medicina canábica. Então, hoje, já não existe mais discussão, né, se ela é droga, porque hoje ela é legalizada, é vendida nas farmácias e cada vez mais divulgadas, né, para várias especialidades médicas. Esse ano, eu fui num congresso internacional que é feito anualmente sobre medicina canábica e que tinham especialidades médicas de toda a medicina e lotado o congresso, e eu fui convidado para falar sobre os psicodélicos. Então, é uma medicina que vem crescendo e vem conquistando a credibilidade do uso por conta da sua eficiência. Então, não cabe mais o preconceito sobre a medicina canábica. Ela não, nem se pode falar que ela é o futuro, porque ela já é o presente. Entendi. E, como eu te disse, cada vez mais se estabelecendo dentro de especialidades diferentes, né? Inclusive na veterinária. Eu tenho aqui algumas perguntas, né, de pessoas que estão fazendo fármacos, né? E, assim, o fármaco, geralmente, a gente fala que é uma faquinha de dois gumes. A gente usa um remédio para dor de cabeça, dói o estômago. Usa um remédio para o estômago, dói a cabeça, né? Então, as pessoas já estão tão saturadas, né, dos fármacos, inclusive os diazepínicos, né, os que são os ansiolíticos, os antidepressivos, e tem muita gente curiosa, muita gente querendo experimentar, não é? A medicina psicodélica, muita gente querendo fazer o CBD e com medo. A pergunta é: uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada ou que ainda não sabe se tem alguma predisposição a algum tipo de psicose, ela pode fazer sem medo, em pequenas doses, sendo acompanhada pelo seu médico? A única pessoa que pode passar, no caso, seria o médico que vai liberar. Olha, neste momento, nem sequer o médico, porque não está normatizado. Uhum. Então, o que tem acontecido no dia a dia? Assim, de fato, com toda a transparência. As pessoas, por exemplo, me procuram bem nesse caso que você colocou. Bem nesse caso, assim. Ó, eu já tentei de tudo, já fiz de tudo, estou numa situação que eu vou experimentar. Uhum. Eu sei de compra, não preciso de receita, nada, está por aí. Uhum. Né? Qualquer um pode comprar em qualquer lugar, só que eu não quero fazer isso de qualquer jeito. Então, eu gostaria que o senhor me orientasse. É possível? Então, só nessas condições que eu vou poder atender, porque eu vou orientar de uma pessoa que já entendeu, porque não posso receitar, não posso recomendar, né? Porque não está normatizado ainda. Mas como vai usar, que faça direito, sem riscos, porque precisa, né, conhecer que essas substâncias elas têm interações químicas com substâncias que normalmente
Ou a pessoa já usou, ou está usando, ou está querendo usar. Então, se ela estiver usando, tem toda uma engenharia para ir diminuindo um, colocando o outro, que não dá para fazer sem supervisão, sem cuidado. Então, E justamente, doutor, é essa a pergunta. Porque tem muita gente fazendo ainda uso do ansiolítico, o uso do antidepressivo, né? E já quer começar com o THC e o CDB. Inclusive também com a psilocibina. exatamente, com as gotinhas, não é? Então, assim, sem fazer o exame do fármaco. Qual é a sua opinião? Ela pode Então, ser usada junto? é isso. Se você quiser comprar 1 quilo de carne, você vai no açougue. Se você quiser comprar uma roupa, você vai numa loja de roupa. Se você quer trabalhar com isso, você tem que procurar um especialista. Então, hoje, por exemplo, o CBD, existe uma número de médicos hoje, tranquilos, em qualquer cidade, que já prescrevem o CBD. Então, procure um desses que você confie e vá se consultar com ele. Ele vai te orientar como usar, em que circunstância usar, que tipo E a utilizar, em que concentração utilizar, quando parar, quando começar, dentro de uma coisa que só pode te auxiliar se for orientado por alguém que passou anos estudando isso. E hoje já está legalizado. Não tem por que não fazer isso com a medicina canábica. Então, tem vários e vários prescritores aí já no mercado, cada vez mais com experiência. Porque cada ano que passa, esses congressos são exatamente para isso, para as pessoas trocarem a experiência do que deu certo, de que descobriram. Então, cada ano se sabe mais sobre isso, especialmente para aquele que é prescritor, que está no meio. Então, não tem por que fazer isso sozinho, sem acompanhamento. Tem acompanhamento. Inclusive, a gente já ouviu falar, né? Eu mesmo já ouvi falar. Ah, tomou um chá de cogumelo, psicotizou até hoje, não voltou mais. Eu acredito que deve ter sido um chá, muito do chá, né? Eu acho que já usado não como uma medicação, e sim talvez como Então, existe um uma coisa alucinógeno que... existe uma coisa que é fundamental, né, numa experiência psicodélica, que é o setting e o set. Então, isso todo mundo fala porque é verdade, porque faz muita diferença. É como se fosse outra experiência. Uma experiência dentro de uma rave, sem nenhum controle, com um tipo de música, um tipo de intenção, um tipo de barulho, com outras substâncias misturadas e dentro de um setting de pesquisa, onde a música está preparada. A Universidade John Hopkins, por exemplo, produziu e produz ainda inúmeros trabalhos sobre a influência da música no estado guiado com psilocibina, cientificamente comprovado, com frequência. Então, tem muito estudo sobre isso. Então, a diferença do ambiente controlado para um ambiente recreativo é fundamental. Agora, existe uma coisa que a gente sabe e tem que ser transparente. Essa substância não psicotiza, mas se a pessoa tiver uma psicose subjacente, a experiência, não a química, a experiência psicodélica pode ser tão desafiadora que aquela experiência acaba surtando a pessoa. Então, para ela, aquela substância é proscrita. Não exatamente a substância, mas a experiência que ela vai ter com aquela substância. Percebe a diferença? Uma coisa é a química, outra coisa é a experiência psicológica que produziu a psicose. Entendi. Então, doutor Wilson, mais uma pergunta. Uma pessoa com ansiedade generalizada, né? Ela pode fazer o uso da psilocibina sozinha, no caso, ela não pode, mas ela acompanhada. E no caso, se ela vir se sentir mal, se ela vir ter algum tipo de surto, mesmo que ela tenha feito essa anamnese, nesse momento, como seria para fazer com que, né, essa paciente volte ao normal? Porque ela venha se Não, recuperar, porque geralmente ela pode ter, né, alguma alucinação, e aí, como tudo é novo,
como é a primeira vez, é preciso que, com certeza, Não, o médico dela ou quem está fazendo esteja ao lado para que lhe dê mais um aconchego, mais uma segurança. E no não, caso de uma psicose acontecer. não, deixar claro. O uso das microdoses são doses subpsicodélicas. É para não ter nenhum tipo de psicodelia. Entende? Esse uso de microdose é exatamente isso, para ser funcional. Se a pessoa tiver qualquer tipo de profissão, ela poder desenvolver a profissão sem nada atrapalhar. Então, não é para ter. Então, aí não vai ter nenhum tipo de psicodelia e nenhum surto. Quer dizer, se surtou, não foi por conta da psilocibina, foi por conta de outra coisa, porque ela não leva a isso aí. Nas Entendi. doses dissociativas, esses são feitas dentro de pesquisas e são guiadas, né? Dentro de pesquisas, aí são doses maiores, com 2 terapeutas, câmera filmando, e tudo protocolado e tal. E são cerimônias que duram de 4 a 8 horas. Entendi. Então, dentro de um ambiente muito controlado e tal. Esse uso que se faz fora do laboratório é de microdoses, e aí não envolve nenhum tipo de psicodelia. Aí a gente está trabalhando com a substância, trabalhando no cérebro, trabalhando pela neurogênese e pela neuroplasticidade, mas não pelo efeito psicodélico em si. E o THC, no caso, ele em grande quantidade, ele é um psicodélico? Ah, pode ser. Em grande quantidade, principalmente o THC. Existe essa substância, o K9, que é dos que tem nos presídios e tudo, que é uma maconha química onde o THC é muito concentrado. E nesse aí ele pode ser alucinógeno, sim. Entendi. Mas, do jeito que é utilizado na medicina canábica, com as suas proporções, não causa nenhum problema. Mas ele pode, sim, bem concentrado, ao ponto desse que moderno aí, que anda pelos presídios, que é o THC numa concentração que não tem na natureza, não tem na flor. Interessante. Eu tenho aqui uma pergunta também bem interessante sobre as consequências que a Covid deixou. Se a psilocibina ela pode resolver no adulto, né, no idoso, principalmente o esquecimento. É o que mais eles reclamam. Olha, Pode-se usar, pode-se tratar, o idoso ele pode tomar tranquilamente. de novo, é preciso deixar claro isso, porque ela não está normatizada. Então, ainda não é um medicamento, não pode ser prescrito. Mas eu não posso deixar de responder essa pergunta, porque é o seguinte: eu estudando a psilocibina, que está em fase de estudo, eu me vi um trabalho em que era exatamente as microdoses de psilocibina num trabalho de pesquisa com brain fog. O brain fog, cérebro enfumaçado com fog, com neblina, cérebro com neblina, é um nome que a gente dava para uma sequela que ficava pós-Covid, principalmente daquela variante ômicron. Então, E eu estava passando pessoalmente por aquilo, por um brain fog, na minha segunda Covid, estava estudando a psilocibina e, como um pesquisador, como um clínico, um pesquisador clínico, resolvi aplicar em mim e vi um resultado que acabou o brain fog. E não só acabou o brain fog, mas eu vi os resultados da psilocibina. E aí comecei a estudar e me interessar pelo estudo, pela pesquisa das microdoses, porque eu vi em mim o que ela fez. Comecei a testar na minha esposa, em alguns amigos, para poder entender se valeria a pena investir nesse estudo. E mergulhei de fundo. E sou uma das pessoas que está envolvido em formar pessoas para que, quando essa substância for normatizada, já estarem preparadas para trabalhar com essa substância. Mas elas ainda não são normatizadas. Então, isso tem que ficar claro. Mas ela faz esse objetivo, porque ela trabalha com a neuroplasticidade, né, com a neurogênese, e isso pode melhorar essa situação de memória, de atenção. Haja vista que a microdose
chamou muita atenção no mundo não foi por artigo médico. Ela começou a chamar a atenção pelo pessoal do Vale do Silício, os caras da tecnologia, que eram entupidos de Venvance, de Ritalina, não Isso. porque eles tinham problema de memória, só para produzir mais, para conseguir entregar mais, porque eram workaholics. E eles começaram a descobrir, por conta deles, as microdoses, e começaram a perceber que eles podiam abrir mão dos venenos, como o Venvance, como a Ritalina, que deixavam eles ansiosos e que deixavam eles mais criativos e tão focados. E eles é que chamaram a atenção do mundo, através de entrevista, através de várias coisas que disseram, o que essas microdoses faziam com eles. A partir disso, muita gente ficou com interesse nisso. Mas veja que nem foi no meio do médico da saúde mental, foi no meio da tecnologia. Entendi. É interessante. Deixa eu fazer aqui uma pergunta. Eu estava estudando, estava lendo, porque eu sou sua fã, né? E eu vi uma coisa que me preocupou muito. Tem uma live sua que você fala que 38 pessoas se suicidam por dia, né? Por conta da ansiedade. 38 pessoas. E 38. realmente me deixou muito assim. O que é que a gente pode fazer? Porque nós somos apenas seres humanos, né? Que sente também a dor do outro, né? Anormal seria se a gente não sentisse. A gente também sofre. Temos também famílias, nossas famílias, temos nossos problemas, né? Muitas vezes chegamos ao fundo do poço, tomamos água e voltamos. E quem não sabe chegar ao fundo do poço, tomar aquela água e voltar, e saber que tudo passa. Porque aqui tudo é passageiro. Mas na hora do sofrimento, na hora do desespero, as pessoas não conseguem nem respirar, nem fazer uma meditação, né? O pensamento é logo o quê? Suicídio. Aliviar que, na verdade, elas não querem morrer. Acredito eu, né, como estudiosa da ciência e da psicologia, que elas querem matar a dor que não tem remédio, que é a dor da alma. E o índice é muito alto. 38 pessoas por dia, não é? Se suicidarem por conta dessa dor. O senhor, como uma pessoa experiente, com essa experiência vasta, o que é que você poderia deixar aqui para a nossa sociedade nessa live? Para as pessoas que estão nos ouvindo e muitas também estão esperando uma palavra de conforto. Olha, o que eu tenho é fazer mais perguntas disso, do porquê que nós chegamos aí. O porquê que a vida está tão chata, o porquê que a vida está tão perigosa, o porquê que a gente tem que gastar a maior parte do tempo da nossa vida para sobreviver, para pagar boleto, o porquê que a gente se meteu nessa encrenca. Então, nós temos que repensar onde é que estão os nossos valores. Nós temos que repensar o que realmente tem valor, o que realmente nós construímos, uma verdadeira matrix, um mundo realmente que não traz nenhum tipo de verdadeira felicidade. Um mundo que prioriza o ter em detrimento do ser. Um mundo que prioriza muito mais o mundo dos 5 sentidos do que o mundo dos vários outros sentidos que existem na vida. E que ter 5 sentidos para poder entender a realidade é muito pouco. Então, nós temos que mudar de rota, perdão, porque nós estamos numa reta de colisão contra a vida. Ou seja, acompanhar o sistema não está fácil. Não E tá. as pessoas que não têm uma estabilidade emocional, as pessoas que não começam a meditar, né, e colocar Deus em primeiro lugar, eu sou muito assim da fé, e acreditar que tudo passa,
não é? Então, assim, as pessoas terminam adoecendo de uma forma que realmente não vai ter fármaco, não vai ter medicação, nem alternativa, não vai ter nada que resolva, porque elas vão querer sempre acompanhar o melhor iPhone 16, né? Ah, porque o meu é o 11, se eu não tiver com 16, eu fico deprimida, porque eu tenho vergonha de chegar junto da minha amiga que tem um 16. Ah, meus filhos estão querendo também um 16. Aí eu preciso estar com o carro do ano, da cor do ano, não é? Então, assim, a vida, ela realmente, dessa forma, ela se torna bem mais difícil. E aí vem as frustrações. Já não basta as frustrações que nós trazemos lá da infância, porque eu acredito que todo mundo tem frustração, todo mundo tem que fazer uma autoanálise, né? A vida já não é fácil. A vida, ela não é fácil para ninguém. Até porque aquelas pessoas que não têm, e que não fizeram ainda uma terapia, né? Voltaram lá na sua infância para tratar as suas ansiedades. Imagine se deparar com um mundo tão louco, cheio de ilusão. A ponto, doutor Wilson, que você está comprando até fazendas. A fazenda que Michael Jackson deixou, você vai poder comprar um pedacinho da fazenda dele pela internet. E Olha se só. você não compra, você... Então, assim, tá uma coisa muito louca. Inclusive, eu estava até lendo um livro essa semana que falava assim, o que está acontecendo com tantas crianças autistas, né? Está nascendo tanta criança autista. E as pessoas, de que forma estão? Estão muito diferentes, porque você está aqui tomando água e telefone. Você está fazendo exercícios repetitivos ao mesmo tempo. Você não solta o celular para saber o que está acontecendo, o que os influencers estão fazendo, qual é o melhor celular, qual é o melhor notebook, qual é a melhor roupa, qual é a melhor bolsa. Então, assim, qual é o melhor carro, o que é que eu posso fazer para passar por cima do meu amigo, do meu colega. Eu não me satisfaço com o que eu tenho, sabe? Então, será que também não é uma... Imagine, toda hora você está aqui no celular. Esse exercício repetitivo também não adoece a mente. Então, as pessoas realmente não estão adoecidas. Como eu estava dizendo, assim, nós entramos num rumo de priorizar o ter em vez do ser. E isso não vai dar certo. Nós vamos atrás de uma coisa que a gente não precisa, que é tecnologia, que é dinheiro, e desprezamos aquilo que a gente precisa, que é conhecer a si mesmo, é ter paz, é ter respeito um pelo outro, é viver em harmonia consigo mesmo, é estar sozinho e bem acompanhado. Então, nós estamos assim num momento que ou nós mudamos coletivamente o nosso olhar, definitivamente mudamos os nossos valores e recuperamos assim o que é de mais ancestral em nós, porque assim existe uma frase que o Krenar diz: o futuro é ancestral, mas é mesmo. No fundo, nós vamos chegar onde a gente estava lá atrás, vivendo em comunhão, vivendo em respeito, porque saiu dali na ganância, nós vamos encontrar com o fim e a loucura. Vamos ter que voltar para a essência. Quando você fala colocar Deus sobre todas as coisas, eu sei que isso pode irritar algumas pessoas que têm um outro tipo de pensamento, mas se a gente entender que é isso mesmo, que existe uma ordem maior. Pensa neste planetinha pequenininho, azulzinho, pequeno, num sistema solar pequeno, numa estrela, que é o Sol, de quinta grandeza, numa galáxia também que não é tanto importante, a Via Láctea, perto do universo. Todo o resto tem uma lei, tem uma ordem perfeita. E a gente acha que esse planetinha é que está certo. E que essa maneira, que nós é que inventamos, que não foi nem a natureza, que essa sim é perfeita. Então, nós precisamos abrir a consciência e perceber mesmo que nós precisamos voltar para a nossa essência. E perceber que nós precisamos ser, e não ficar só tendo isso, telefone isso, ai aquilo, ai meu Deus. Do iPad ao iTudo. Porque se você não tiver, infelizmente, tem muita gente que olha para o outro, né, pelo que ele tem, não pelo que ele pode lhe oferecer. É, a sociedade corrobora com Uhum. isso. Você vai ver qualidade de vida, o IBGE, como é que ele mede qualidade de vida?
Ele não chega na tua casa e pergunta quantos beijos na boca você deu, quantas vezes você disse eu te amo, quantas vezes te disseram eu te amo. Vai lá e pergunta: tem geladeira? Tem fogão? Você já deu, porque a própria psicologia ela fala que o abraço ele é até curativo. O abraço também ele pode curar. Às vezes você está tão triste, você está tão angustiado, só está precisando de um abraço. Não precisa nem de palavras, não é? E as pessoas esqueceram. Tá, a gente às vezes sai, vai jantar fora, vai para um almoço, ninguém conversa. É todo mundo aqui no celular, todo mundo robotizado, não é? Ninguém olha nem termina o jantar, cada um sai e não existe mais o olho no olho, o abraço, né? Não existe mais essa coisa do acalentar, né? É impressionante. Então, assim, muito boa a nossa conversa, não é? Acredito que serviu sim e vai servir para muita gente que vai nos ouvir, não é? Eu tenho sempre uma filosofia e a minha filosofia é o amor, né? Muitas vezes as pessoas até me perguntam qual é a sua religião. Ah, porque você fala em Deus. Para mim, a minha religião é amor, né? E quando eu falo em Deus é porque eu sinto paz, mas eu sou eu e cada um tem a sua. Eu tenho amigos do candomblé, eu tenho amigas ateus, eu tenho amigos de todas, e eu convivo muito bem com todos eles, respeito todas elas, mas a gente sempre tem mais algo que nos apega mais, né? E assim, eu costumo falar, vamos desapegar mais dessas coisas do mundo, né? O mundo tão passageiro, que hoje a gente está aqui, amanhã a gente não sabe, vamos procurar ter mais resiliência, né? Vamos amar mais, vamos abraçar mais, vamos falar eu te amo hoje, porque amanhã pode ser tarde demais, não é? E dinheiro é consequência, porque eu lhe falo, eu tenho muita gente que eu conheço. Eu cheguei a atender 37 pessoas assim dentro de 20 dias, e a maioria tudo pessoas de poder aquisitivo muito bom. E a depressão tomava conta, a tristeza tomava conta, a vontade de morrer tomava conta. Então, assim, não é só o dinheiro, não é só o poder. A gente precisa saber o que tem lá atrás. Eu acredito que pode ser a carência, a falta do amor, talvez, que não teve do pai, da mãe. Mas tudo isso é tratável. É isso aí. Tudo É isso é isso aí. tratável. Não é verdade? Então, doutor, para mim, assim, está sendo uma noite maravilhosa, né? Eu agradeço a todos que estavam assim, muito curiosos para saber sobre o Dr. Wilson, que o Dr. Wilson ia falar, né? Estava querendo nos ouvir. E o que é que o Dr. Wilson pode falar para os nossos telespectadores, quem está nos ouvindo, né? E a gente pode finalizar com que frase? O que o senhor diria Olha, diante de tudo que foi conversado nessa noite? eu às vezes faço grupos e eu faço essa pergunta para a pessoa. Se você tivesse o microfone do mundo, o que você diria? Eu diria agora uma coisa que foi dito dentro do meu coração. Sirva mais e ame melhor. É isso aí. Você viu que no início eu coloquei uma música que tem tudo a ver com o que nós conversamos, É né? verdade. Quem espera que a vida seja feita de ilusão. Na verdade, a vida não é uma ilusão, né? A vida não é fácil, mas também ela não é tão dura, né? O quanto muita gente está fazendo ela tão dura. A gente pode ser bem mais feliz com as coisas mais simples da vida. Observar os pássaros, as plantas, É isso. né? E vamos abraçar mais. Ô, doutor, foi um prazer, né? Espero estar aqui em breve, outras e outras vezes, porque realmente o Dr. Wilson é uma pessoa assim, é um fenômeno. Eu adoro ouvir, eu adoro conversar. Ele passa uma paz, ele passa uma tranquilidade. Às vezes eu estou no meu quarto, começo a ouvir o Dr. Wilson, começo a estudar
E assim, dá até sono. Que bom. Muito bom, muito bom. Então foi um prazer. Eu agradeço imensamente. Um abraço, eu também agradeço e até uma próxima. Se Deus quiser. Isso aí.